O aroma cítrico dos laranjais, tão característico de Sevilha na primavera, parecia não penetrar nos corredores assépticos do Departamento de Pesquisa Médica da universidade. Lá dentro, o ar era denso, com um cheiro de reagentes químicos e café amargo, uma mistura que Helena Rodrigues já considerava o perfume do progresso, ou mais recentemente o odor sufocante da dúvida. Há 2 anos, desde que conseguira a cobiçada posição de assistente de pesquisa sob a tutela do renomado Dr. Mateu Vargas, Helena vivia e respirava o laboratório. Vinda de um bairro operário, a primeira de sua família a pisar num campus universitário, ela via em cada tubo de ensaio, em cada linha de código para a análise de dados, a materialização de seus sonhos e dos sacrifícios de seus pais. Dr. Vargas era uma figura imponente, de pele morena, alto, com uma barba cuidadosamente aparada e olhos penetrantes, ele exalava carisma e inteligência. Seus artigos eram citados em todo o mundo, suas palestras enchiam auditórios. Para Helena, ele era inicialmente um farol, a prova viva de que talento e trabalho árduo podiam quebrar barreiras. Ele a tratava com uma mistura de exigência e um paternalismo distante, reconhecendo sua mente aguçada, mas sempre a lembrando de sua posição, uma novata, uma peça na engrenagem maior de sua brilhante carreira. O projeto atual era o mais importante de sua vida, uma pesquisa sobre um novo tratamento para uma doença neural degenerativa. O financiamento era substancial, as expectativas altíssimas. Helena dedicava-se de corpo e alma, frequentemente dormindo poucas horas e passando fins de semana no laboratório. Foi durante uma dessas longas noites, revisando os arquivos de dados brutos que Vargas lhe entregara para processar, que a primeira rachadura apareceu em sua admiração. Era uma discrepância sutil, um ponto de dados que não se encaixava na tendência geral que Vargas havia apresentado em uma reunião interna. Helena, meticulosa por natureza, assumiu que fosse um erro de entrada ou uma anomalia a ser investigada. Ela verificou o arquivo original, depois o arquivo processado, depois o código que Vargas usara para gerar os gráficos. A discrepância persistia. E então, com um frio na espinha, ela percebeu. O código havia sido alterado. Uma pequena linha de comando, quase imperceptível, que ajustava os valores para que se encaixassem perfeitamente na curva desejada. Uma curva que mostrava uma eficácia muito maior do que os dados brutos realmente indicavam. Helena sentiu o cheiro dos reagentes de repente se tornar nauseante. Não era um erro, era manipulação. Uma manipulação deliberada, em um projeto que poderia afetar a vida de pessoas doentes. Ela fechou o laptop, o coração batendo descompassado. A imagem do Dr. Vargas, tão respeitado, tão admirado, começou a turvar em sua mente, substituída por uma sombra de dúvida e medo. O que aquilo significava? Era um incidente isolado, ou a ponta de um iceberg muito maior? A noite em Sevilha lá fora parecia subitamente mais escura e ameaçadora. Ela sabia que acabara de tropeçar em algo perigoso. Nos dias que seguiram, Helena mal conseguiu dormir. A discrepância que encontrara era pequena, mas a implicação era gigantesca. Manipular dados em pesquisa médica não era apenas antiético. Era perigoso e, em alguns casos, criminoso. Ela tentou se convencer de que havia entendido mal, que havia uma explicação lógica. Mas quanto mais ela revisava os arquivos, mais clara ficava a evidência da alteração intencional. A fachada de Vargas parecia ainda mais brilhante. Em reuniões de equipe, ele falava com paixão sobre os resultados promissores do projeto, usando os gráficos que Helena sabia serem falsificados. Colegas e estudantes o ouviam com reverência. Helena observava um nó crescendo em seu estômago. Cada palavra elogiando o brilhantismo de Vargas soava como uma mentira, um eco oco nos corredores da universidade. Ela começou a observar Vargas mais de perto. Notou a forma como ele tratava outros assistentes, com impaciência, desdém e uma exigência que beirava o abuso. Ouviu fragmentos de conversas onde ele menosprezava o trabalho de outros pesquisadores do departamento, sempre se colocando em um pedestal. A admiração que sentia por ele começou a se desintegrar, substituída por uma crescente repulsa. Um dia, enquanto buscava um arquivo antigo no computador de Vargas, ela tinha acesso aos arquivos do projeto, ela encontrou uma pasta oculta. Dentro dela havia uma série de e-mails trocados com um colega de outra universidade, datados de alguns anos antes. Os e-mails discutiam os resultados de um projeto anterior e as mensagens de Vargas eram perturbadoras. Ele falava abertamente sobre ajustar os dados para garantir a publicação em uma revista de alto impacto,
mencionando a necessidade de garantir que os resultados fossem positivos para justificar o financiamento. Era um padrão, não um incidente isolado. A descoberta a deixou trêmula. Vargas não era apenas um gênio, ele era um charlatão. E ela estava envolvida nisso, mesmo que involuntariamente, simplesmente trabalhando com os dados que ele fornecia. O medo começou a se misturar com a indignação. Se ela falasse, quem acreditaria nela? Uma novata sem publicações significativas, sem conexões, contra o Dr. Mateo Vargas, um pilar da comunidade acadêmica. Ela poderia perder tudo, sua carreira, seu futuro, a chance de honrar sua família. A pressão aumentava. Vargas parecia sentir que algo estava diferente. Ele a chamava em seu escritório com mais frequência, perguntando sobre seu progresso com um tom que parecia testá-la. Helena, você parece um pouco distraída ultimamente, ele comentou um dia, seus olhos escuros fixos nos dela. Tudo bem com a pressão? Este projeto é crucial, você sabe. Não podemos ter erros, especialmente agora com a apresentação se aproximando. Havia uma ameaça velada em suas palavras, um lembrete de que ele a observava, que sua posição dependia dele. O peso da decisão a esmagava. Ela via a dedicação de seus colegas, a esperança dos pacientes que poderiam se beneficiar de um tratamento real, não de resultados falsificados. Ela se lembrava das palavras de seu pai, um operário de construção com mãos calejadas e um coração honesto. Helena, não importa o quão alto você chegue, nunca se esqueça de onde veio e de quem você é. A honestidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ela conversou com Carmen, sua amiga de infância, que agora trabalhava em uma livraria no centro. Sentadas em um café no bairro de Triana, longe dos muros da universidade, Helena desabafou. Carmen, prática e realista, a ouviu com seriedade. Helena, isso é muito sério. Mas Vargas é poderoso. Você tem certeza absoluta? Tem provas? Helena assentiu, descrevendo os arquivos, os e-mails. Tenho medo, Carmen, medo de que ele me destrua. Carmen segurou sua mão. E se você não fizer nada? Você pode viver com isso? Com essa mentira? Seu pai não te criou para isso. As palavras de Carmen e a lembrança de seu pai firmaram sua resolução. Ela não podia ficar calada. Não podia ser cúmplice. Mas ela precisava ser inteligente. Ela não poderia simplesmente acusar Vargas sem provas irrefutáveis. Ela precisava de um plano. A partir daquele dia, a rotina de Helena no laboratório mudou sutilmente. Ela continuou seu trabalho, mantendo a fachada de assistente dedicada, mas cada momento livre era dedicado a reunir e organizar as provas. Ela tirava capturas de tela dos arquivos de dados originais e dos arquivos manipulados, comparando-os lado a lado. Copiava os e-mails comprometedores de Vargas para um pendrive criptografado que mantinha sempre consigo. Tirava fotos de anotações e documentos que corroboravam a fraude. Cada passo era calculado, feito em segredo, com o coração acelerado. O cheiro de reagentes e café parecia agora o aroma do perigo, da adrenalina. O professor Javier Torres, um pesquisador mais velho no departamento, notou a tensão em Helena. Torres era conhecido por ser cauteloso, um acadêmico que evitava conflitos a todo custo. Ele a encontrou um dia no corredor, seus olhos cansados, com uma pitada de preocupação. Helena, tudo bem? Você parece um pouco pálida. Helena forçou um sorriso. Só o trabalho, professor. A pressão do projeto. Torres hesitou, olhando ao redor para garantir que ninguém os ouvia. Sim, a pressão. Vargas, ele pode ser... Tenha cuidado, Helena. O mundo acadêmico pode ser complicado. Às vezes é melhor não ver certas coisas. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Ele não ofereceu ajuda, mas suas palavras, embora desanimadoras, confirmaram para Helena que ela não estava imaginando coisas. Outros sabiam ou suspeitavam da natureza de Vargas, mas escolhiam o silêncio, a inércia. A apresentação crucial estava marcada para daqui a 2 semanas. Seria em um grande auditório da universidade, com a presença de financiadores, pesquisadores de outras instituições e administração, incluindo a diretora Isabel Fernandes. Vargas falava sobre o evento com uma confiança cada vez maior, ensaiando seus slides, polindo sua retórica. Helena era responsável por preparar alguns dos gráficos finais, os gráficos falsificados. Cada vez que trabalhava neles, sentia uma onda de náusea. Ela pensou em diferentes maneiras de expor Vargas. Falar diretamente com a diretora Fernandes? Enviar um e-mail anônimo? Ir à imprensa? Cada opção parecia ter seus próprios riscos. A diretora Fernandes poderia proteger Vargas para evitar um escândalo que manchasse a reputação da universidade. Um e-mail anônimo poderia ser ignorado ou atribuído a um rival ciumento.
Ir à imprensa seria explosivo, mas poderia ser facilmente desacreditado por Vargas como a vingança de uma assistente insatisfeita, a menos que ela tivesse provas esmagadoras e a coragem de se identificar. A coragem. Essa era a parte mais difícil. O medo de Vargas, de sua influência, de sua capacidade de retaliar era paralisante. Ela teve pesadelos com ele arruinando sua vida, com seus pais descobrindo que ela havia falhado tão espetacularmente. Mas então ela se lembrava dos dados, das vidas que poderiam ser afetadas por um tratamento baseado em mentiras, do rosto de seu pai. A integridade não era um caminho fácil, mas era o único caminho que ela podia seguir e ainda se olhar no espelho. Helena decidiu que o momento da apresentação seria o mais impactante. Seria público, com testemunhas e figuras de autoridade presentes. Seria arriscado, incrivelmente arriscado, mas a exposição seria imediata e difícil de abafar. Ela finalizou a organização de suas provas, criando uma apresentação digital clara e concisa que comparava os dados brutos com os dados apresentados por Vargas e destacava as alterações no código. Ela salvou tudo em seu laptop pessoal e em um serviço de nuvem seguro. Na noite anterior à apresentação, Helena não dormiu. Revisou suas provas pela 100ª vez. Conversou com Carmen por telefone, que lhe deu palavras de encorajamento. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Helena. Faça o que for certo. Ela pensou em seus pais, dormindo em sua pequena casa no bairro Operário, orgulhosos de sua filha na grande universidade. Ela não podia decepcioná-los, não podia decepcionar a si mesma. O cheiro cítrico dos laranjais parecia mais forte naquela manhã. Helena vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples, mas profissional. Pegou seu laptop. Suas mãos tremiam, mas havia uma nova firmeza em seus olhos. Hoje ela não seria apenas uma assistente. Hoje ela seria a verdade. O grande auditório da universidade estava repleto. O murmúrio de vozes acadêmicas, espanholas com sotaques variados de todas as regiões do país, misturadas com o inglês e outras línguas de pesquisadores internacionais, enchia o ar. O cheiro de café e papel se misturava ao perfume de colônias caras. Helena sentou-se em uma cadeira no meio da plateia, seu laptop no colo, sentindo-se pequena e incrivelmente exposta. Seus olhos percorreram o local, identificando a diretora Isabel Fernandes sentada na primeira fila, sua expressão séria e atenta. Professor Torres estava algumas filas à frente, parecendo mais pálido que o normal. No palco, o Dr. Mateu Vargas estava em seu elemento. Impecavelmente vestido, sorridente, ele cumprimentou a plateia com carisma. Seus slides eram visualmente impressionantes, cheios de gráficos coloridos e complexos. Ele começou a falar, sua voz ressoando pelo auditório, descrevendo a doença, a urgência da pesquisa e, finalmente, apresentando os resultados inovadores de seu projeto. Helena ouvia, cada palavra de Vargas soando como uma punhalada. Ele falava com tanta convicção sobre os dados falsificados, sobre a eficácia do tratamento que os números manipulados provavam. Ela sentiu o nó em seu estômago apertar, suas mãos suarem no laptop. Era o momento. Seu coração batia forte, um tambor frenético contra suas costelas. O medo ameaçava paralisá-la, pregá-la à cadeira. A voz de Vargas no palco parecia vir de muito longe. E se der errado... A voz do medo sussurrou. E se ele conseguir te desacreditar? E se ninguém acreditar em você, você vai arruinar sua vida por nada. Mas então ela pensou nos pacientes. Pensou em seus pais e em tudo que eles lhe ensinaram. Pensou em Carmen e em sua fé nela. Pensou na integridade, a única coisa que ninguém podia roubar. A imagem de seu pai com suas mãos calejadas e olhos bondosos surgiu em sua mente. Faça o que é certo, Helena. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de poeira antiga e cera de assoalho. O medo não desapareceu, mas ela encontrou uma pequena reserva de coragem, uma faísca acendendo em seu peito. Ela abriu o laptop, conectou ao projetor auxiliar que estava disponível no palco para perguntas e discussões. Suas mãos ainda tremiam, mas seus movimentos eram deliberados. Vargas chegou ao slide final, o que mostrava a curva de eficácia falsificada, e abriu para perguntas. Alguma pergunta da plateia? Ele perguntou, um sorriso confiante no rosto. Helena se levantou. Suas pernas pareciam fracas, mas ela se forçou a ficar de pé. Várias cabeças se viraram para ela. O sorriso de Vargas vacilou ligeiramente ao vê-la. Sim? Ele perguntou, sua voz ainda polida, mas com uma ponta de surpresa. Helena caminhou lentamente até o microfone mais próximo. Sentiu os olhares de centenas de pessoas sobre ela.
Viu a expressão de surpresa no rosto de professor Torres e a atenção focada da diretora Fernandes. Dr. Vargas, começou Helena, sua voz baixa no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. Eu tenho uma pergunta sobre os dados que você apresentou. Vargas franziu a testa, seu sorriso desaparecendo completamente. Sim, Helena. Alguma dificuldade com a análise? Não, Dr. Vargas, respondeu Helena, sua voz agora clara e audível em todo o auditório. Minha pergunta é sobre a precisão desses dados. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos fixos, apesar do tremor em seu corpo. O senhor poderia, por favor, explicar a discrepância entre os dados brutos originais e os dados que o senhor apresentou no slide 15? Especificamente, as alterações feitas no código de processamento que ajustaram os valores para corresponder à curva de eficácia desejada. Um silêncio atordoado caiu sobre o auditório. O cheiro de café parecia congelar no ar. Os olhos de Vargas se estreitaram, seu rosto adquirindo uma cor pálida sob as luzes do palco. Eu não sei do que você está falando, Helena, ele gaguejou, sua confiança desaparecendo. Não houve alterações nos dados brutos. Você deve ter cometido um erro. Não cometi um erro, Dr. Vargas, disse Helena, sua voz ainda firme. E eu tenho as provas. Ela projetou a tela de seu laptop no telão principal, ao lado dos slides de Vargas. A plateia ofegou. Na tela, lado a lado, estavam os dados brutos originais e os dados manipulados, com as diferenças claramente destacadas. Em seguida, ela mostrou o trecho do código alterado. A evidência era inegável. O auditório irrompeu em murmúrios, sussurros chocados, exclamações de descrença, alguns olhares furiosos direcionados a Vargas. A diretora Fernandes se inclinou para a frente em sua cadeira, com os olhos fixos na tela e depois em Vargas. O professor Torres parecia petrificado. Dr. Vargas recuperou-se ligeiramente, forçando uma risada nervosa. Isso é ridículo, ele exclamou, sua voz alta e tensa. Helena, eu não sei o que você pensa que está fazendo, mas isso é uma calúnia. Esses dados são fabricados. Você está tentando sabotar meu trabalho. Talvez porque não conseguiu acompanhar a exigência do projeto. Ele tentou virar a plateia contra ela, pintando-a como uma assistente incompetente e vingativa. Mas Helena não vacilou. Ela havia antecipado essa reação. Não, Dr. Vargas, ela respondeu calmamente, apesar de seu coração estar martelando. Os dados são do seu próprio computador, e eu não terminei. Ela mudou o slide no telão, mostrando os e-mails que ele trocara com o colega anos antes, discutindo a manipulação de dados em um projeto anterior. A plateia ofegou novamente. A evidência de um padrão de má conduta era devastadora. E além disso, continuou Helena, sua voz carregada de uma emoção contida, o senhor também tem apresentado o meu trabalho, as minhas descobertas mais significativas neste projeto, como se fossem suas. O senhor tem se apropriado das minhas contribuições. Ela mostrou slides adicionais com rascunhos de artigos, anotações de laboratório e registros de experimentos que claramente a identificavam como a principal responsável por certas descobertas cruciais que Vargas estava reivindicando. O rosto de Vargas estava vermelho de fúria, mas havia uma pitada de pânico em seus olhos. Ele sabia que estava encurralado. Isso é insubordinação, ele gritou, apontando o dedo para ela. Você está demitida. Saia daqui imediatamente. A diretora Fernandes se levantou de sua cadeira na primeira fila. Sua voz, embora não tão alta quanto a de Vargas, carregava uma autoridade inabalável. Dr. Vargas, sente-se. A senhorita Rodrigues tem o direito de apresentar suas evidências. E esta universidade tem a obrigação de investigar alegações tão sérias. Ela se virou para Helena. Senhorita Rodrigues, por favor, continue. Vargas olhou para a diretora Fernandes, depois para a plateia, cujos olhos o julgavam. Sua bravata começou a desmoronar. Ele tentou argumentar, protestar, mas suas palavras soavam vazias diante das provas visuais no telão. Helena, com a permissão da diretora, apresentou o restante de suas provas. Mais comparações de dados, mais e-mails, testemunhos, em forma de capturas de tela de conversas ou anotações, de outros estudantes que sofreram bullying ou tiveram seu trabalho minimizado por Vargas. Ela falou sobre a cultura de medo que ele havia criado no departamento, onde ninguém se sentia seguro para questioná-lo. Quando ela terminou, houve um silêncio momentâneo, seguido por um aplauso hesitante de algumas pessoas na plateia, que rapidamente se espalhou. Não era um aplauso alto ou eufórico, mas um reconhecimento sombrio da coragem que Helena demonstrara e da gravidade das revelações. Alguns olhavam para Vargas com desprezo, outros com choque.
Vargas ficou no palco, encolhido, sua aura de carisma e poder completamente desfeita. Ele tentou dizer algo, mas sua voz falhou. A diretora Fernandes subiu ao palco, sua expressão grave. Dr. Vargas, disse ela, sua voz ecoando no silêncio. Diante destas sérias alegações e das evidências apresentadas, o senhor está suspenso de suas funções como chefe de departamento e de todas as atividades de pesquisa, com efeito imediato. Uma investigação completa será iniciada. Peço que entregue as chaves do laboratório e quaisquer dispositivos da universidade antes de sair. O rosto de Vargas ficou lívido. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em poucos minutos. A plateia observava, a tensão pairando no ar. O cheiro de reagentes químicos, que antes parecia o perfume do progresso, agora pairava como o odor da decepção e da corrupção exposta. Vargas, com as mãos trêmulas, tirou as chaves do bolso e as colocou sobre a mesa no palco. Ele olhou para Helena com um ódio profundo em seus olhos, mas não disse nada. A diretora Fernandes acenou para 2 seguranças da universidade que estavam na parte do auditório, e eles se aproximaram discretamente. Por favor, acompanhem o Dr. Vargas até a administração, instruiu a diretora. Enquanto Vargas era escoltado para fora do palco, a plateia começou a murmurar novamente, mais alto desta vez. Alguns expressavam indignação, outros alívio. Professor Torres se aproximou de Helena, sua expressão uma mistura de admiração e apreensão. Você fez isso, Helena. Eu não acreditei que tivesse coragem. Helena sentiu uma onda de exaustão a atingir. O alívio era imenso, mas o medo ainda estava lá, latente. Ela havia enfrentado o monstro e sobrevivido ao confronto imediato, mas sabia que as consequências ainda estavam por vir. A diretora Fernandes dirigiu-se à plateia. Peço desculpas por esta interrupção. A universidade leva a integridade acadêmica com a máxima seriedade. As alegações apresentadas serão investigadas minuciosamente. Os resultados deste projeto de pesquisa serão revisados por uma comissão independente. Ela falou com profissionalismo, tentando conter o escândalo, mas a seriedade em sua voz era inconfundível. Nos dias que se seguiram, a Universidade de Sevilha foi abalada pelo escândalo. Artigos apareceram na mídia local e até nacional. O caso Vargas se tornou o assunto principal nos corredores, laboratórios e cafés do campus. A investigação interna começou. Vargas negou tudo inicialmente, alegando que Helena era uma funcionária insatisfeita, que havia falsificado as provas para se vingar, mas as evidências de Helena eram robustas. Outros estudantes e pesquisadores, encorajados pela coragem de Helena, começaram a apresentar suas próprias queixas sobre o comportamento abusivo e antiético de Vargas ao longo dos anos. A cultura de silêncio estava começando a ruir. Helena se tornou o centro das atenções, de uma forma que nunca imaginara. Ela recebeu e-mails de apoio de pessoas que a admiravam por sua coragem, mas também mensagens hostis de alguns que a viam como uma traidora ou uma causadora de problemas que havia manchado a reputação do departamento e da universidade. Alguns colegas a evitavam, com medo de se associar a alguém que havia desafiado a hierarquia. Outros, incluindo alguns estudantes que antes haviam sido intimidados por Vargas, a abordavam com gratidão. Sua posição na universidade estava incerta. Com Vargas suspenso, o projeto de pesquisa estava paralisado. O departamento estava em turbulência. A diretora Fernandes a tratou com respeito, mas também com uma certa cautela, consciente da delicadeza da situação e da pressão para gerenciar o escândalo. Helena passava as tardes em seu pequeno apartamento, olhando pela janela para os telhados de Sevilha, sentindo o cheiro dos laranjais, que parecia agora um lembrete agridoce da beleza e da complexidade da vida. Ela havia feito a coisa certa. Tinha defendido a verdade e a integridade. Mas o custo pessoal era alto. Seu futuro profissional, pelo qual ela havia trabalhado tanto, estava em risco. A segurança que ela pensava ter alcançado havia desaparecido. Carmen estava lá para ela, ouvindo-a, lembrando-a de sua força. Você derrubou um gigante, Helena. Isso é mais do que a maioria das pessoas fazem numa vida inteira. Uma tarde, Helena recebeu um telefonema da diretora Fernandes. A investigação havia concluído. As provas contra Vargas eram conclusivas. Ele havia sido formalmente demitido da universidade e enfrentaria possíveis consequências legais e sanções de órgãos de pesquisa. A diretora também informou Helena que, embora o projeto de Vargas estivesse encerrado, a universidade estava impressionada com seu trabalho e sua integridade, e ofereceu a ela uma nova posição em outro departamento,
com a oportunidade de continuar sua pesquisa sob nova supervisão. Helena sentiu uma onda de alívio e gratidão. Não era a estabilidade que ela imaginara, e o caminho à frente ainda seria desafiador, navegando pelas águas turbulentas da academia após um escândalo. Mas era uma chance. Uma chance de reconstruir, de continuar sua pesquisa com honestidade, de provar que a integridade podia sim prevalecer. Ela visitou seus pais no fim de semana seguinte. Não entrou em detalhes sobre o escândalo, mas contou-lhes que havia enfrentado uma situação difícil no trabalho e que havia feito a coisa certa, mesmo sendo difícil. Seus pais, sem entender completamente o mundo da pesquisa universitária, viram a seriedade em seus olhos e a calma renovada em seu espírito. Seu pai segurou suas mãos, calejadas pelo trabalho de uma vida, e disse: "Eu sabia que você faria a coisa certa, filha. Sempre soubemos. O que importa é dormir com a consciência tranquila." As palavras simples de seu pai significaram mais para Helena do que qualquer elogio acadêmico. A Universidade de Sevilha, com o tempo, começou a se curar. A queda de Dr. Vargas serviu como um catalisador para discussões sobre ética na pesquisa, transparência e a necessidade de proteger estudantes e assistentes de pesquisa contra o abuso de poder. Não foi uma mudança instantânea ou fácil. A cultura de silêncio e a inércia institucional eram profundas. Mas uma rachadura havia sido feita. Helena aceitou a nova posição. O departamento era menor, o financiamento mais limitado, mas a atmosfera era diferente. Havia um senso de colaboração e respeito mútuo que ela nunca sentira sob a tutela de Vargas. Ela começou a trabalhar em uma nova linha de pesquisa, levando consigo as lições aprendidas. Ela sabia que a academia, como qualquer instituição, era imperfeita, cheia de jogos de poder e egos inflados. Mas também sabia que havia pessoas boas lutando para fazer a coisa certa, muitas vezes em silêncio. Ela manteve contato com o professor Torres, que após o escândalo começou a falar mais abertamente sobre a necessidade de mudanças no departamento. Ele a via com um novo respeito. Carmen continuou sendo seu porto seguro, um lembrete constante de sua vida fora dos muros da universidade e dos valores que a guiavam. Helena nunca se tornou uma figura pública no mesmo sentido que Vargas havia sido, nem era isso que ela desejava. Seu triunfo não foi sobre fama ou poder, mas sobre integridade e a defesa da verdade. Ela havia arriscado tudo para expor uma injustiça e, ao fazê-lo, havia se fortalecido e aberto um caminho, não apenas para si mesma, mas talvez para outros também. O cheiro dos laranjais de Sevilha continuou a acompanhá-la, agora não mais como um contraste com o odor sufocante do laboratório, mas como um lembrete da beleza e da resiliência da vida. A luta contra a corrupção e o abuso não havia terminado. Era uma batalha contínua. Mas Helena havia encontrado sua voz, sua coragem e seu lugar. Ela estava pronta para o que viesse a seguir, firme em sua convicção de que fazer a coisa certa, não importa o quão difícil, era a única maneira de viver uma vida com significado. Sua jornada na grande universidade de Sevilha havia começado com admiração e medo, mas continuaria com integridade e esperança. Current Part Characters 25001, Total Characters 2.870. A nova posição de Helena no departamento de bioinformática era desafiadora, mas gratificante. Seu novo chefe, a doutora Sofia Mendes, era rigorosa, mas justa, e valorizava a honestidade acima de tudo. Helena sentiu-se, pela primeira vez em anos, verdadeiramente parte de uma equipe onde a colaboração era incentivada e o mérito reconhecido. O ambiente era menos tóxico, embora a sombra do escândalo Vargas ainda pairasse sobre a universidade. A investigação formal resultou não apenas na demissão de Vargas, mas também em uma revisão de seus artigos científicos publicados anteriormente. Vários foram retratados por revistas acadêmicas, manchando permanentemente sua reputação. Embora não houvesse acusações criminais diretas relacionadas à manipulação de dados, a menos que houvesse implicações diretas para a segurança de pacientes, o que a comissão não concluiu no caso específico, embora o potencial fosse real, a queda de Vargas foi completa. No mundo acadêmico. Embora não houvesse acusações criminais diretas relacionadas à manipulação de dados, a menos que houvesse implicações diretas para a segurança de pacientes, o que a comissão não concluiu no caso específico, embora o potencial fosse real, a queda de Vargas foi completa. Helena testemunhou em algumas das audiências internas. Foi estressante, mas ela se manteve firme, apresentando suas provas com clareza e calma.
Vargas, em seus últimos momentos de confronto com ela, parecia um homem quebrado, sua arrogância substituída por um ressentimento amargo. A universidade implementou novas políticas de supervisão e ética na pesquisa, um resultado direto do caso. Havia um esforço visível para mudar a cultura, para encorajar a denúncia de má conduta sem medo de retaliação. Helena se sentiu orgulhosa por ter desempenhado um papel nisso, mesmo que involuntariamente. Ela continuou a se encontrar com Carmen, compartilhando os altos e baixos de sua nova vida. Carmen a ouvia pacientemente, sempre lembrando-a de sua força interior. Você não é mais a novata assustada, Helena. Você sabe quem você é e do que é capaz. Helena também começou a se conectar com outros estudantes e pesquisadores que haviam sido afetados por Vargas ou por situações semelhantes de abuso de poder em outros departamentos. Eles formaram uma rede informal de apoio, compartilhando experiências e oferecendo encorajamento. Helena percebeu que não estava sozinha na luta por um ambiente acadêmico mais ético e justo. Um dia, enquanto caminhava pelo campus, sentindo o calor do sol de Sevilha em seu rosto e o cheiro doce dos laranjais, ela viu o professor Torres sentado em um banco no pátio. Ele a chamou. Helena, posso falar com você um momento? Ela se aproximou. Torres parecia mais relaxado do que ela jamais o vira. Só queria dizer, de novo, que eu admiro sua coragem e me arrependo de não ter sido mais útil quando você veio falar comigo antes. Eu estava com medo. Medo de Vargas, medo de perder minha posição. Mas você me fez perceber que o medo não pode nos paralisar para sempre. Ele parecia sinceramente arrependido. Helena sorriu. Obrigado, professor. Foi um momento difícil para todos. Sim, foi, disse Torres. Mas talvez necessário. Às vezes é preciso que alguém tenha a coragem de acender a luz para que todos vejam a escuridão. Ele fez uma pausa. O departamento está diferente agora. Ainda há problemas, claro, mas há mais abertura, mais disposição em ouvir. Helena sentiu uma pontada de esperança. A mudança era lenta, mas era real. Sua ação individual, arriscada e solitária, havia tido um impacto. Ela continuou sua pesquisa, dedicada a fazer um trabalho de qualidade, baseado em dados reais e honestidade. Sua paixão pela ciência, que havia sido obscurecida pelo medo e pela decepção, reacendeu. Ela sabia que o caminho da integridade era um caminho contínuo, cheio de desafios, mas ela não estava mais sozinha. Ela tinha a si mesma, seus valores, seus entes queridos e uma crescente comunidade de apoio. O sol de Sevilha parecia brilhar um pouco mais forte sobre ela agora. Os meses se transformaram em um ano. Helena publicou seu primeiro artigo como autora principal em uma boa revista, um marco significativo em sua carreira. O artigo era baseado em dados limpos, resultados honestos, e ela sentiu um orgulho profundo ao vê-lo impresso. Não havia atalhos, apenas trabalho árduo e integridade. O Departamento de Pesquisa Médica, sob nova liderança, começou a se reestruturar. A memória do escândalo Vargas ainda servia como um lembrete sombrio, mas também como um impulso para fazer as coisas de forma diferente. Helena, embora em outro departamento, ainda sentia a reverberação da mudança. Ela aprendeu a navegar no mundo acadêmico com mais sabedoria e menos ingenuidade. Via os jogos de poder, a política por trás das decisões, mas também via o trabalho genuíno e a dedicação de muitos pesquisadores. Ela escolheu focar nisso, em fazer sua parte para contribuir para o avanço do conhecimento de forma ética. Sua relação com Carmen permaneceu uma âncora. Em uma de suas conversas, Carmen perguntou: "Você faria tudo de novo, sabendo dos riscos?" Helena pensou por um momento. Pensou no medo, na incerteza, no peso que carregou. Mas pensou também na sensação de alívio ao falar a verdade, na quebra do silêncio, na justiça que, pelo menos naquele caso, prevaleceu. Sim, respondeu Helena, sua voz firme. Eu faria. Não foi fácil, mas foi o certo. E isso vale mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter perdido. Seu pai adoeceu um pouco e Helena passou mais tempo em casa, cuidando dele. Em seus momentos de lucidez, ele segurava a mão dela e falava sobre a importância de ser uma pessoa boa, de tratar os outros com respeito, de nunca comprometer seus valores. E Helena sabia que a lição mais importante que ela aprendera na universidade não tinha vindo dos livros ou dos laboratórios, mas da sabedoria simples e profunda de seus pais. O verão chegou a Sevilha, trazendo um calor intenso e o perfume inebriante dos jasmins à noite. Helena, livre das garras do medo e da complicação de Vargas,